Olá, amigo mecânico, Fernando Landulfo, seu consultor técnico, novamente com vocês. Hoje o nosso programa vai ser dedicado a um tópico muito importante: procedimento de diagnóstico. Todos nós sabemos como é importante a execução de um bom diagnóstico no dia a dia da nossa oficina, não é? No entanto, muitos dos nossos companheiros não adotam um procedimento fixo, fazendo suposições aleatórias. Hoje nós vamos identificar o mau funcionamento de um veículo utilizando-se técnicas e procedimentos previamente determinados. E para nos ajudar, nós viemos hoje até a Ninim Reparações Automobilísticas, nossos grandes companheiros e parceiros. E o homem destacado hoje para nos dar esse auxílio é o nosso companheiro Júlio. Júlio, vem cá. Júlio, nosso grande companheiro que vai nos ajudar hoje a investigar o defeito do nosso veículo. O veículo que vai ser investigado é um Volkswagen Saveiro 1.6 gasolina que apresenta uma falha de motor, principalmente em retomadas. O primeiro passo para a obtenção de um bom diagnóstico é entrevistar o dono do veículo, obter o maior número de informações sobre o mau funcionamento e a manutenção desse veículo e, se possível, realizar um teste junto com o proprietário para você conseguir identificar a falha. Vamos lá? Além do primeiro passo, que é a anamnese junto ao cliente, antes de desmontarmos o veículo e examinarmos as suas partes internas, é preciso fazer algumas verificações simples, como, por exemplo, o estado do filtro de ar. O filtro de ar é uma peça de fácil desmontagem, não requerendo muito trabalho para isso. Pode-se verificar que este filtro não apresenta mais condições de uso, devendo ser trocado. No entanto, com absoluta certeza, ele está provocando um aumento de consumo e uma pequena perda de desempenho no veículo. O segundo passo do nosso procedimento para a obtenção do diagnóstico é a análise com o scanner, já que o veículo está apresentando uma falha de motor. O nosso amigo e companheiro Júlio já conectou o scanner ao veículo e já obteve alguns resultados. Júlio, o que nós obtivemos? No caso, o primeiro passo, quando você coloca o scanner, você tem que verificar se tem alguma avaria. Foi localizado algum código de falha? Não tem nenhuma avaria declarada. Certo. Então, o próximo passo a gente teria que estar conferindo os parâmetros de funcionamento. Isso, do funcionamento. Então vamos fazer essa conferência. O que você encontrou de anormalidade? Bom, nos parâmetros eu achei o tempo de injeção um pouco acima do normal. Tempo de injeção elevado. E a tensão de sonda está um pouco abaixo do normal. Perfeito. Então nós temos tempo de injeção elevado e tensão de sonda lambda abaixo do que aquilo que seria considerado normal. Vamos partir para o terceiro passo da nossa rotina de diagnóstico. O que seria? Bom, aí o próximo passo, de acordo com esse diagnóstico, pré-diagnóstico do scanner, leva a crer que a gente tem um problema de alimentação. Perfeito. E aqui está instalando um manômetro no motor, na linha de combustível, para poder estar efetuando uma leitura de pressão e vazão de combustível. Perfeito. Então, o terceiro passo será a análise da linha de combustível, medindo-se a pressão e a vazão. Muito bem, vamos então acompanhar o nosso companheiro Júlio fazendo a instalação do manômetro no motor do veículo. Vamos notar que ele está usando um alicate apropriado para desconectar as mangueiras e aliviar a pressão do sistema. É muito importante a gente se proteger com um pano limpo do jato de combustível que pode espirrar dessas mangueiras pressurizadas. Segundo passo, o Júlio agora está conectando o manômetro por meio de engates especiais.
Pronto, o manômetro já está conectado e já está pronto para ser utilizado. Bem, o manômetro já está instalado e o motor já está funcionando. Júlio, o que você encontrou aí de leituras desse instrumento? Bom, a gente pode ver que a pressão aqui está por volta de 2,8 bar, que é uma condição normal de pressão para esse tipo de veículo. Perfeito. E a vazão do combustível também está normal, está por volta de 1,8 litros por minuto. Então, em torno de 2,8 bar de pressão. Correto. E 1,8 litros por minuto de vazão de combustível. Ou seja, aparentemente na condição de marcha lenta, o funcionamento da linha de combustível está normal. Perfeito. Ainda dentro do sistema de combustível, além de se medir a pressão e a vazão da bomba de combustível, é muito importante se examinar o estado dos bicos injetores. Para isso, é importante a remoção dos mesmos e o teste num equipamento apropriado. Pois bem, aqui está o bico injetor. O bico injetor ele deve ser testado em um equipamento como este, onde pode-se medir a vazão, verificar a equalização e a estanqueidade de todos os injetores do veículo. E, quando necessário, realize-se também uma limpeza ultrassônica. O próximo passo, então, é a análise do sistema de ignição. Para isso, nós vamos usar o osciloscópio de ignição. Vamos, então, para o quarto passo do nosso procedimento de diagnóstico, que é a análise do sistema de ignição. Para isso, o nosso companheiro vai utilizar um analisador de motores com um osciloscópio de ignição. O objetivo é verificar principalmente as tensões de disparo do secundário e a equalização dessas tensões de disparo. Tão importante quanto a correta instalação do equipamento no motor do veículo é a seleção das telas e das escalas que serão utilizadas para a leitura. No caso, nós vamos utilizar uma escala de 50 kV para o sistema secundário. Tudo pronto, Júlio? Tudo pronto. Então vamos dar partida no motor e vamos ver o que nós vamos encontrar. Motor ligado. Júlio, o que nós podemos observar aqui no oscilograma do secundário da ignição? Bom, primeiramente a gente está tendo uma tensão de disparo da bobina do secundário muito elevada. Realmente, nós estamos ultrapassando a escala dos 50 kV para todos os cilindros. Isso pode indicar, provavelmente, se eu não me engano, um excesso de resistência no sistema secundário, é isso? Correto. Pode ser uma falha dos cabos de vela, uma resistência excessiva nos cabos, nas velas, no próprio cabo da bobina, né? Perfeito. Ou no motor do distribuidor. Perfeito. E qual seria o próximo passo, então? Então, o próximo passo a gente teria que fazer os testes, né? Medir a resistência dos cabos de vela, medir a resistência das velas e, para final, medir a resistência do rotor, para a gente poder chegar no final na bobina, tá? Testar a bobina. Perfeito. Então, o quinto passo, uma análise individual de cada componente. Pois é, amigo mecânico, o osciloscópio de ignição, que era um equipamento que já estava ficando encostado, sendo esquecido, está se mostrando ainda de grande utilidade, mesmo nos veículos mais modernos. Pois bem, o nosso companheiro Júlio agora vai fazer a remoção dos cabos, velas e rotor do distribuidor para que esses elementos possam ser analisados com a ajuda do multímetro individualmente. Vamos acompanhar o procedimento. O nosso companheiro Júlio já removeu a tampa do distribuidor. Júlio, visualmente, o que você consegue ver nessa tampa? Bom, ela já é uma tampa um pouco desgastada, né, pelo uso, mas não há nada que justifique assim, alguma trinca visualmente na tampa. Situação
do carvão, da tampa, está tudo normal, não está soltando. É uma tampa desgastada, mas ainda está em condições de uso. Eu estou notando um pouco de zinabre nos eletrodos. Esse zinabre pode atrapalhar um pouco o centelhamento das velas? Pode atrapalhar um pouco. A gente vai fazer a medição dos cabos e a gente não chegando em nenhum resultado dos cabos, a gente sugeria a substituição da tampa. Perfeito. Bom, Júlio, com relação ao rotor do distribuidor, visualmente, qual é a aparência dele? Bom, visualmente ele já está bem queimado, né? Já queimou essa parte dessa resistência que a gente tem aqui. Então ele já está bem oxidado, ó, por uma parte de zinabre pelo próprio sistema de ignição. E a gente teria que fazer a medição da resistência dele. Nesse caso é uma resistência de R1, né? Que é 1 kΩ. Perfeito. Isso, ou seja, pela aparência ele é um forte suspeito. Forte suspeito. Perfeito. A gente vai verificar fazendo a medição. Maravilha. Júlio, o que você pode dizer a respeito das velas de ignição que você removeu? Bom, no caso das velas, o que dá pra gente perceber aqui é que ela já tem um certo desgaste, né? E o eletrodo central de uma vela normal, nova, ele é bem redondo. Nesse caso, ele já fez uma forma de triângulo, devido aos 3 eletrodos que a gente tem, ele já desgastou o eletrodo central. Então já tem um certo desgaste aqui. Ou seja, a vela já se encontra bem desgastada. Bem desgastada. O que mais você encontrou? Bom, a gente pôde perceber que ela tem umas marcações perto do isolante da vela, que é o chamado efeito flashover, né? Perfeito. Ou seja, essas velas também se encontram fora de condição de uso. O Júlio agora está medindo individualmente cada um dos cabos de vela. Júlio, o que você encontrou até o momento? Bom, por enquanto a gente está medindo, já medimos esse cabo, ele está dando por volta de 6 kΩ, que é uma resistência normal para esse tipo de cabo. Então, este cabo está normal? Está normal. A Perfeito. resistência está normal. Maravilha. Bem, durante a medição, vocês puderam observar que houve uma pequena variação entre os valores de resistência encontrados. Isso se deve ao fato de que os cabos apresentam comprimentos diferentes. No entanto, todas as resistências se encontram dentro do limite aceitável estipulado pelo fabricante. Logo, eles se encontram ainda em condições de uso. Ou seja, o nosso grande vilão, por enquanto, é o rotor do distribuidor. Bem, amigo mecânico, de posse das peças novas, o nosso colega Júlio vai começar as substituições. Em primeiro lugar, a tampa do distribuidor. Agora, o Júlio está substituindo o rotor do distribuidor, que se encontra muito avariado e já sem condições de uso. Agora, o conjunto tampa e cabos de ignição está sendo reinstalado no distribuidor. Agora você pode ver o processo de instalação das velas. Em seguida, o nosso colega está instalando os cabos de velas, sempre na sequência correta de ignição.
Depois da verificação da nova tensão de disparo, que como você pode observar na tela do osciloscópio, está em torno de 30 kV, o nosso colega agora pode ajustar o ponto inicial de ignição do motor. Para esses motores Volkswagen, o ajuste inicial deve estar entre 7 e 9 graus antes do ponto morto superior. Bem, guerreiro das oficinas, como você pôde observar, a tecnologia nos ajuda muito na obtenção de diagnósticos. Porém, nós não podemos esquecer de forma alguma os antigos procedimentos. Afinal de contas, o defeito se encontrava no sistema de ignição. E quem foi que nos auxiliou a descobrir esse defeito? O osciloscópio de ignição, um equipamento que por muitos já estava sendo considerado obsoleto. Tô certo, Júlio? Ah, certíssimo. Muito bem, nos despedimos aqui. Até uma próxima oportunidade.